Olá, tudo bem? Eu sou o Akira, aprovado no concurso da SpaceX de Administração do ano de 2021. Nesse vídeo aqui eu vou passar um pouco para vocês como que foi a minha preparação, a minha trajetória, minha forma de estudo. Vou dividir esse vídeo em três etapas, tá? Para melhor estruturar. Primeiro é a parte de um planejamento, o segundo, a implantação do estudo em si, né, o plano de ação, e terceiro, aí uma análise aí das últimas duas provas, né, que eu considero importante. Então, espero estar contribuindo aí com outros colegas, né, que estão nessa luta, novos colegas que estão começando, né, para conseguir a tão sonhada aprovação aí na SFSEX. Tá? Vou falar um pouquinho de mim primeiro, né? É, Estudei durante 2 anos e meio, estou nessa trajetória. Meu primeiro ano foi lá em 2017, tá? Na época eu estava lá no sul, na Serra Gaúcha. Estudei durante 7 meses, 6 a 7 meses. Esse foi o meu primeiro ciclo de estudo. Depois eu acabei desistindo, né? Em 2020 eu voltei a estudar e aí foi meu segundo ciclo de estudo, minha primeira majoração, em 2020. E aí continuei, né, na sequência. Em 2021 veio a tão sonhada aprovação, né, a classificação na SFSEX. Então vou falar um pouco dessas três partes, né, do meu planejamento que eu fiz é, durante esses meus ciclos que eu tive. Com respeito ao planejamento, né, é importante a gente começar sempre com aquele lado filosófico que a gente chama, né? Por que a gente quer ser militar? Por que esse concurso da SFSEX? A gente sabe que não é um concurso fácil, né? São muitos candidatos, pouquíssimas vagas nível Brasil. Então a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas para conseguir, né, essa nossa aprovação. Vamos ter que abrir mão de passar com a família, de tempos com os amigos, né, de saideiras, baladas. E é muito importante, né, a gente ter o apoio familiar. Isso para mim foi crucial, né? Sempre tive o apoio da minha família, né? Seja da namorada, da esposa. O pessoal tem que abraçar junto, né, essa causa, esse projeto. Então, feito esse lado, vamos dizer, essa reflexão inicial, né? Você está disposto a isso? E aí tem uma frase que eu levo sempre comigo, né? Desde o início do meu estudo, que é uma frase do Ayrton Senna, né? Ela diz o seguinte: em tudo na vida você tem de dar o seu melhor, andar na conquista da perfeição. Ou você faz bem feito, ou você não faz. Não existe um meio termo. Essa frase se aplica muito para esse nosso projeto, porque não é um projeto fácil, é uma concorrência muito alta. Então, o candidato, o estudante, né, a gente nunca pode estar naquele meio termo. Hoje eu vou estudar, amanhã eu não vou estudar. Se você não fizer bem feito, se você não se dedicar, acaba sendo desperdício de tempo, né? Você pode ficar até um pouco frustrado, tá? Então isso é muito importante, né? Abraçar essa causa. Feito essa reflexão inicial, aí depois eu acho importante, né, fazer uma autoavaliação, né, no início do estudo, quando você está começando ainda. O que seria essa autoavaliação? Pega as últimas duas provas e faz ela, né, só para você ter uma noção. Será que a prova é difícil? Né, não é tão difícil assim? Faz as duas últimas provas e veja o percentual de acerto. Né? De repente você consegue aí 50%, recém-formado, tá com os conteúdos fresquinho ainda na cabeça. Então é importante você ter esse diagnóstico inicial. Como que eu estou me posicionado em relação aos outros candidatos, começando o estudo. Tá? E depois fazer aquela análise também dos pontos fortes e fracos. Se reconhecer, né? Sun Tzu já fala isso, o autor da Arte da Guerra, né? Clássico, né? Nas ciências militares, a importância de se reconhecer a si mesmo e conhecer o inimigo. Então, quais são as matérias que eu tenho mais facilidade? Quais são aquelas que eu tenho que demandar mais tempo? No meu caso, por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade com português, muita dificuldade. Né? Depois eu vou explicar para vocês que tive que recorrer a algumas táticas diferentes para combater, né, essa minha fraqueza. Então é fazer essa análise
a análise inicial, né? Análise SWOT, resumindo, que a gente vê em administração, né? Pontos fortes, fracos, análise do ambiente. Feito isso, tá? Aí a gente faz o plano de estudo, tá? O que é esse plano de estudo, esse plano de ação, no caso? Aí eu estou resumindo aqui em três pontos, vamos dizer assim, problemas, né? Incógnitas que eu tive essa experiência durante esses 2 anos e meio que eu estudei. Primeiro ponto, né? Estudo sozinho ou contrato um cursinho? Segundo ponto, estudo por apostilas ou por livros? Terceiro ponto, foco mais em exercício ou mais em teoria? Vai dizer que isso não é uma dúvida muito comum nos estudantes, né? A gente se depara muito com isso, né? E bom, falar um pouquinho desse meu primeiro ciclo agora, né? Lá em 2017, então, resolvi começar a estudar para o concurso da SpaceX. Nesse primeiro ano, eu acabei largando o meu trabalho, porque eu estava me mudando lá do sul, aqui para a região de Campinas, na região metropolitana de Campinas, e eu então dediquei naqueles meus 6, 7 meses só para estudar. Contratei um cursinho na época, tá? Um outro cursinho bom, tenho que reconhecer, né? Foi muito válido. E assisti todas as videoaulas, li as apostilas, fazia exercícios, tá? Mas qual que foi o ponto, né, que eu tive que melhorar? Eu não dediquei muito para específico. Naquele meu primeiro ciclo de estudo, naquele ano, eu fiz a prova e fiquei, acho que em 17º, se não me engano. Eu fiquei a uma posição do último majorado, né? E aí eu cometi meu primeiro erro, tá? Eu desisti fácil, eu fiquei, sabe, assim, perdi a motivação, mas pensei, pô, esse concurso não é para mim, né? Estudei um monte, não fiquei nem majorado, voltei para a área privada, para a iniciativa privada, né? E aí, então, esse foi o meu primeiro erro, né? Um ponto hoje que eu reconheço, não pode desistir, não dá para desistir fácil, né? E passou, né, 2017, então, voltei, né, para a iniciativa privada, 2018, 19, início de 2020, ali final de 2019, resolvi voltar com esse projeto. Fiquei pensando, pô, mas eu desisti fácil, né? E aí comecei meu segundo ciclo de estudo. E nesse segundo ciclo de 2020, aí eu comecei a aplicar algumas técnicas mais eficientes, né, de estudo, que é aqui que eu vou falar um pouco da implantação de um plano de estudo, né, que eu fiz em 2020. Mais uma vez eu contratei um cursinho, tá? Mas dessa vez eu fiz uma reflexão, e isso eu acho muito importante quando a gente muda de um ciclo, quando a gente avança de um ciclo para o segundo ciclo. Esse ciclo aí pode ser 6 meses, pode ser um ano, no meu caso foi um ano, né? Então o que eu refleti, isso eu acho muito válido. Quais foram os meus acertos, né? O que eu fiz que deu certo e o que eu não fiz, que eu deveria ter feito, né? Isso é crucial fazer esse pensamento. Então lá na época eu pensei, bom, dediquei bastante para a área das gerais, fui super bem na parte das gerais, mas a parte de administração não fui tão bem, né? E eu não tinha estudado nenhum livro, só nas apostilas. Consegui um resultado bom, né? Fiquei em 17º, como eu falei, mas não foi suficiente. Então o que eu comecei a fazer nesse segundo ciclo? Comecei a focar um pouco mais nos livros, nos principais livros. Falar um pouquinho agora nesse plano de estudo, né, desse meu segundo ciclo. Um ponto primeiro aqui é estabelecer metas, né? Essas metas podem ser semanais, ela pode ser mensal, né? Eu fazia mensal, por exemplo, né? Já nesse meu segundo ciclo, eu não abandonei, né? Não saí do meu trabalho, continuei trabalhando, né, na iniciativa privada e estudava em paralelo. Tá? Então eu colocava metas, no meu caso, mensal, né? Nesse mês, por exemplo, eu quero focar essa matéria. Tá? Mas essa questão assim das metas, eu acho que varia muito de estudante para estudante. Tá? Por exemplo, eu acredito muito naquele princípio que a gente estuda em administração, do One Best Way, lá da administração científica do Taylor. Né? O que é o One Best Way? Existe uma única melhor maneira de você realizar uma atividade. Eu acredito muito nesse princípio. Né? No meu caso, eu sei qual é o meu One Best Way, mas para um outro colega, para um outro candidato, por exemplo, ele pode ter um outro One Best Way para ele.
Então, sim, até a questão do estudo é contingencial, depende da situação. Tá? E, então, no meu caso, comecei a estabelecer metas. Tá? Essas metas foram mensais. E também, um ponto bem importante, a eficiência do estudo. Eu comecei a eliminar os desperdícios. Como eu sei que eu tinha restrição, né, de tempo, e isso é uma coisa que a gente não consegue fugir, né? Eu acho que mais de 95% aí dos candidatos vão ter alguma restrição de tempo por causa do trabalho, vão ter restrição, né, de às vezes ter que cuidar da família, tem filhos, tem esposa. Então são pontos que a gente não consegue fugir. A gente tem que, o tempo que nós temos, a gente tem que aproveitar o máximo possível e sempre combater o desperdício. Tá? Então no meu caso, por exemplo, quando eu moro aqui na região, por exemplo, de Campinas, mas trabalho lá mais para a região do interior. Né? Quando eu me deslocava, era 30 minutos, ida e volta. Nesses 30 minutos, o que eu fazia? Estava lá escutando uma audioaula que eu fazia dos meus resumos. Era meia hora para ir, meia hora para voltar. Era uma hora de estudo só no deslocamento. Quando eu estava, por exemplo, esperando na fila do médico, por exemplo, estava lá com um fonezinho. Quando eu saía, às vezes, para dar uma corrida, né, fazer um esporte, estava lá com o fonezinho. Então você aproveita esses tempos, né, os tempos mortos, vamos dizer assim. Intervalo do almoço, né, tem ali, sobrou meia hora, fonezinho. Tá? Isso você vai ganhando tempo. Tá? Então o combate ao desperdício é muito importante. E a questão da qualidade no estudo, né? Um outro ponto que eu apliquei muito também, que a gente estuda lá em qualidade, a questão da consistência. O que é a consistência? A ausência de variabilidade, né? O que isso significa, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui. Hoje estudei 1 hora, amanhã estudei 4 horas, no outro dia não estudei, no próximo estudo 2 horas. Então a variabilidade acaba sendo assim, ó. Então você perde qualidade com isso. Eu defendo, acredito, né, que quanto mais for consistente, quanto menor for a variabilidade no seu estudo, quanto mais você consegue manter um padrão, todo dia eu consigo estudar de 4 a 5 horas, por exemplo, você acaba tendo mais qualidade. A minha meta que eu estabeleci foi 5 horas de estudo por dia. Tá? Claro que não era todo dia que eu conseguia, mas eu conseguia 4, fazer 5 horas e meia. Eu tentava seguir um padrão. Tá? Aí depois começou a pandemia, nesse 2020, a gente sabe, comecei a atuar em home office. E aí, quando a gente trabalha em home office, a gente acaba tendo mais tempo, às vezes, né, dependendo. O tempo de deslocamento, por exemplo, não tinha mais, né? Então, o que eu comecei a fazer? Acordava às 5 horas da manhã, né? Pô, não era fácil, tá? No início foi muito sofrido, mas depois a gente se acostuma. Acordava às 5 horas da manhã, 5h20 começava a estudar, estava em casa, né? E até às 8 da manhã, 7h30, às vezes, né, tomar um café antes de começar a trabalhar. De manhã eu conseguia pelo menos 2 horas de estudo. Aí começava o meu expediente, ia até umas 5h30, 6 horas. 6h30, 7 horas eu estava estudando de novo. Ia até umas 10, 10h30, às vezes 11 horas. Resultado, durante o dia eu conseguia as 5 horas, né? Só pegando aos pouquinhos. Tá? Bom, falei da consistência, né? Resultado desse meu segundo ciclo de estudo, né? 2020. Consegui a minha primeira majoração, fiquei em quarto, né? Quarto colocado naquele ano, só que tinham só 3 vagas, né? Claro que eu fiquei um pouco chateado, né? Eu queria muito ser classificado, mas dessa vez eu mudei de postura, né? Lá em 2017 eu tinha desistido, dessa vez eu pensei, não, o que eu fiz não foi errado. Eu consegui um resultado muito bom, fiquei em quarto, então tudo que eu fiz foi muito válido, né? Mas aí, mais uma vez, aquela reflexão que a gente tem que fazer. O que eu deixei de fazer? O que eu deveria ter feito que eu não fiz para eu ter chegado na classificação? E a gente sabe, a diferença ali de uma posição, do segundo para o terceiro, do quarto, é uma ou duas questões que diferenciam, né? Então, nessa reflexão, o que eu verifiquei? Né? Analisei a prova de 2020, aí já primeiro ano da VUNESP, e verifiquei que caíram muitas questões de novos livros que eu não tinha estudado. Logística do Balu entrou naquele ano, comportamento organizacional do Robbins,
Qualidade do Rodrigues. Esses autores eu não tinha estudado, por exemplo, né? E aí foi isso que eu deveria ter melhorado. Toda aquela minha preparação que eu fiz em 2020, eu fiz com base no modelo das provas anteriores, que era a UFBA na época, né? Isso é um ponto que a gente tem que fazer, né? Quando a gente está começando. Tem que fazer as últimas provas, tá? Mas no momento inicial, mais do que fazer as últimas provas, quando você está começando, é analisar as últimas provas de forma estatística, né? O que eu fiz? Tabulei as últimas provas, coloquei no Excel, e cada uma das questões eu colocava a questão número 1. Qual é o tópico que ela abordou do edital? Por exemplo, questão número 1, TGA. Aí depois eu criava uma outra coluna. Essa questão de TGA, o que eles cobraram de TGA? Cobraram a teoria, por exemplo, da burocracia. Ok. Dessa teoria da burocracia, o que eles cobraram do assunto da teoria da burocracia? Sei lá, cobraram as disfunções da burocracia de Merton, por exemplo. Então eu fazia várias, para cada questão eu estratificava. E aí a gente começa a verificar padrão que a gente começa a encontrar nas provas, principalmente quando era a UFBA, né? A UFBA era muito previsível. Você sabia, por exemplo, que ia ter uma questão sobre lei de responsabilidade fiscal, ia ter uma questão sobre a lei 8.112 de 1990, né, o regime jurídico dos servidores. Sempre tinha uma questão sobre planejamento, sempre tinha uma questão sobre controle, sempre tinha uma questão sobre ética, sobre aquele decreto-lei lá 1171, né, no Código de Ética dos Servidores. Então era muito previsível. Só que aí mudou de banca, veio depois a VUNESP, e eles trouxeram uma prova na época totalmente diferente. Né? Alguns assuntos nem caíram na prova. Por exemplo, o que a gente verificou? Políticas públicas não caíram, sempre caía. Né? OSM praticamente deram, acho que uma questão só sobre estruturas que veio. Né? Ética também não cobraram nada. Controle na administração pública não cobraram nada. E focaram muito em quê? Logística, qualidade, Rodrigues e projetos. Né? Então, tem que fazer essa leitura das provas anteriores. E, bom, voltando aqui, né, na minha experiência, fechei o meu segundo ciclo, aí comecei agora o terceiro ciclo, 2021, né? E aí consegui uma bolsa no cursinho do CEPREM, né? Tenho que agradecer muito o CEPREM por isso, né? Pô, o professor Joelson, gabaritado, né? As aulas super didáticas, os exemplos, né? Assistir muitas aulas, né? Outros professores também tenho que agradecer a todos, né? E o que eu mais gostei do curso CEPREM, isso tem que reconhecer, né? Porque foi fundamental mesmo, foram as aulas direcionadas em alguns livros. Nós tivemos aulas do Balu, Logística, tivemos aula do Rodrigues, Qualidade, tivemos aulas de comportamento organizacional do Robbins e tivemos aula dos dois novos livros que entraram esse ano, que foi o Amaru, em Administração Pública, e o Berg, em Gestão Estratégica de Pessoas. Tá? Então isso foi muito importante, assisti todas as aulas e li lá os materiais de aula. Mas, né, eu acho que o que eu vejo hoje, né, quando o aluno já vai para o segundo ciclo, ele tem que mudar, ele tem que fazer uma coisa diferente. Minha opinião, tem que começar a focar os livros, que é o que eu fiz nesse meu terceiro ciclo, né? Peguei o livro do Balu, me especializei naquele livro, comprei tudo que estava no edital do Balu lá, eu fiz os meus resumos, né? Qualidade, Rodrigues. Antes eu tinha feito um resumo do Falcone, Vicente Falcone, e do Paladino. Faltava o do Rodrigues. Me especializei no Rodrigues, porque todas as questões de 2020 foram do Rodrigues, de qualidade. Né? Comportamento organizacional. Nós vimos que a VUNESP gosta disso, né? Liderança, motivação. Peguei aquele livro do Robbins também, me especializei nele. A Amaru, Gestão Pública também. Berg, Gestão de Pessoas. E aí veio essa prova de 2021, né, e consegui chegar na minha classificação, né. Falar um pouquinho agora sobre a questão da tática de estudo, né. Falei um pouco do planejamento, falei sobre a implantação do meu estudo, mas a estratégia, assim, a tática que eu usei, né. Eu considero fundamental a questão da revisão, tá. Para mim, esse é o segredo da minha forma de estudo, meu One Best Way.
Como que eu estudava? Hoje, por exemplo, eu começo um conteúdo novo. Amanhã, por exemplo, se eu não revisar tudo aquilo que eu estudei, a maioria das coisas eu não lembro mais. Acho que vou lembrar 20 ou 30%, né? Então eu tenho que revisar. No segundo dia eu revisava, então. No terceiro dia eu revisava de novo aquilo ali. Olha que exagero, né? E aí no final do dia eu transformava aqueles meu conteúdo em resumo de áudio. Eu gravava no meu celular, né? E aí no quarto dia eu avançava com um novo conteúdo e fazia de novo. Revisão daquele novo conteúdo, revisão e depois voltava. Então eu avanço e retorno, como se fosse uma tartaruguinha, né? Eu vou avançando devagar, mas eu prezo pela qualidade, né? E aí depois, quando eu estou no carro, quando eu estou na rua, eu estou lá colocando uma audioaula, né? Porque aquilo ali tem que fluir, né? A gente tem o estudo tem que estar, né, interiorizado. Tá? E também um ponto importante, né, que eu considero é muita coisa que a gente tem que estudar, né? Convenhamos, são muitas matérias, dentro de cada conteúdo é um monte de coisa. Tem que ser algo prazeroso para nós. O estudo tem que te dar prazer, não pode ser uma sofrência, né? Agora, claro, tem dias que a gente vai chegar em casa, pô, e a gente vai estar cansado, vai estar estressado do trabalho. Nesse dia eu não vou estudar? O que eu fazia? Nesse dia que eu estou podre, estou estressado, em vez de eu estudar aquilo que eu tinha planejado, eu vou estudar alguma coisa que eu gosto. Vou assistir uma aula, por exemplo, de história, que eu estou apaixonado por história, né? Então aquilo ali é uma maneira que eu tinha de, em vez de eu chutar o balde nesse dia, eu não estudar, eu vou assistir uma aula de uma coisa que eu gosto. E aí, ó, estudo passivo, aquilo que o Joelson fala, né, no CPM, estudo passivo. Tá. Outro ponto que foi fundamental no meu terceiro ciclo de estudo, tá? Comecei a fazer caderno de erros de alguns assuntos, tá? Eu não foquei muito questões. Na parte de gerais, fiz muitas questões, já vou chegar nessa parte, tá? Mas fiz muitas questões em gerais. Mas na parte de administração, eu não foquei muitas questões. Fiz questões de cada conteúdo que eu fechava, mas se eu via que eu atingia ali meus 80%, o que eu errava eu colocava no caderno de questão. Porque eu percebi que a VUNESP é mais importante, no meu entendimento, você ter a teoria, você ser um especialista naquele autor que eles estão lá no edital, do que você fica lá fazendo exercício que depois eles vêm na prova e eles criam questões novas que eles nunca cobraram em outros concursos, por exemplo, que é o que a gente viu. Tá? Então isso foi uma experiência que eu tive. E por último, tá? Que foi fundamental para a minha preparação, o grupo de estudo. 2020, quando eu fui a Salvador, né, porque eu tinha ficado majorado, né, conheci outros candidatos, outros colegas, né, e um deles foi o Rafael, né, o Rafael Marquezine, que foi 01 esse ano em Direito, e ele me convidou para participar de um grupo de estudo de gerais. Era ele, eu de Administração, uma outra colega de Física, que ficou majorada esse ano, inclusive, e um colega da Matemática. Uma vez por semana a gente se reunia para fazer questões de gerais, né? Naquelas plataformas, né? De questões, e a gente ficava ali só resolvendo questões, e um ajudando o outro, mandando mensagem e tudo mais. Aquilo ali foi muito gratificante, né? Compartilhar essas experiências, essas angústias com outras pessoas que estão na mesma situação. Então foi, o grupo de estudo assim foi crucial, tá? E, bom, por último, né, essa terceira parte do vídeo, análise das provas, né? Prova de gerais, por exemplo, nós lá no nosso grupinho de estudo, a gente resolveu as últimas 10 provas, fizemos juntos elas. Tá? Português, por exemplo, a análise que eu fiz, a experiência que eu tive, né, não é uma prova muito difícil da VUNESP. E eles seguem sempre o mesmo padrão. Se pegar lá as provas de 2021 e 2020 da VUNESP, vai verificar que sempre vai ter uma questão de tipologia textual, interpretação de texto, pronomes, crase, pontuação. É isso que ela gosta. E a prova foi o mesmo padrão, 2020 e 2021. Né? Geografia. Geografia, o que eu verifiquei? 2 livros que a VUNESP gosta, e se repetiram em 2020 e 2021. O Atlas do Hervé Viteri e o livro do Decifrando a Terra, Decifrando a Terra, de Wilton Teixeira. O Atlas do Hervé Viteri eu comprei, resumi todo ele, né? E o livro do Decifrando a Terra, ele é um livro bem curioso, porque ele é um livro de geologia.
Ele é bem específico esse livro aqui, tem 24 capítulos, mas a gente só aproveita para a prova 4 capítulos que estão no final do livro. É só aquilo ali que cai na nossa prova. Em 2020 caiu aquela questão de água, consumo de água, acho que é tirado desse livro. Nesse ano aquela questão do carvão tiraram desse livro aqui também. Então são 2 livros assim que a gente tem que se especializar neles, né? E história, questão de livros, tem muitos livros lá no edital e eu percebi que cada ano eles estão pegando de autores diferentes. Mas o que eu verifiquei? 2 assuntos fundamentais que a Unesp valoriza: escravos, né, questão da escravidão, e questão indígena. É isso que eles gostam. E mais uma vez repetiu, de 2020 para 2021. Né? Então vou lá, pego os principais autores. Boris Falsos, eu li. O que o Boris Falso fala sobre índio? Faz um resuminho. Emília Viotti, né? O que ela fala sobre índios? Lilia Schwartz, o que ela fala? Linhares, Caio Prado Júnior, né? Começa a fazer uns resuminhos por esses autores, porque esse ano de 2021 caiu uma questão, aquela questão da crise de 1929, que eles pegaram lá do livro do Celso Furtado, né? Formação Econômica do Brasil. Nenhum outro autor tinha aquela visão daquele autor, né? Olha só como eles foram bem específicos na questão de história, né? Nos exercícios que eu fiz, o que eu constatei, né? Constatei não, que foi uma coisa que lá no nosso grupinho a gente fez. História, e geografia, a gente começou a fazer questões, depois de fazer vários da Unesp, a gente começou a fazer questões do Instituto Rio Branco, do Itamaraty, né? E questões de história para diplomata. Também é um concurso nacional, só que lá eles pegam história mundial também, mas tudo que era história do Brasil a gente começou a fazer ali. Pô, ajudou muito, né? São questões muito específicas. Geografia também, questão do IBGE, né? Para concurso do IBGE, questão muito boa de geografia, né? Nível lá em cima. E por último, a questão de administração, né? Da prova. O que eu verifiquei que alguns livros da Unesp já estão nos sinalizando que eles têm preferência, né? TGA, por exemplo, valorizar um pouco mais os livros de TGA do Amaru. Logística, olha quantos livros tem no edital de logística. Balu, Bauer Sox, Chopra e Mendel, né? Outros autores que também falam de logística, lá da produção do Slack, mas eles só cobram do Balu. Então o Balu tem que se especializar no Balu. Né? Qualidade, são 3 livros, né? Palladini, Vicente Falcone e Rodrigues, mas eles só pegaram do Rodrigues. Esse ano que eles pegaram qualidade de outros livros, acho que eram inclusive livros de TGA, comportamento organizacional, Robbins, né? Eles já estão direcionando que eles gostam de liderança e motivação. Então esses livros, nós temos que ser um especialista, né? Eu costumo dizer, né? A nossa preparação é um projeto. Todo projeto nós estudamos isso, né? Todo projeto tem uma limitação temporal, tem um início, tem um fim, e a gente tem que se preocupar com os fatores críticos de sucesso. O que é um fator crítico de sucesso? São aquelas coisas que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu não vou ter sucesso no meu projeto. E aí, na minha opinião, é isso. Se eu não estudar aqueles principais autores lá, eu não vou ter sucesso nesse projeto, né? E é isso então que eu queria passar para vocês, pessoal. Espero ter ajudado, né? Temos sempre que pensar em ser eficiente com o nosso estudo, né? Aproveitar bem os horários, ser eficaz alcançando as metas que a gente estipula, pode ser semanal, mensal, semestral, por que não, né? Dependendo da situação. Sendo eficiente, sendo eficaz, a consequência é a efetividade no resultado final que a gente consegue lá depois de fazer o concurso, né? Espero muito poder ajudar os outros colegas também com esse vídeo, né? E sempre correr atrás dos nossos sonhos, né? Sempre ser persistente aí. Um abraço para todos.